Pessoal, bora lá. Então, ó, na página aqui tem tudo que a gente conversou, né? A medição dos ângulos ele é feito em grau, é uma convenção também. Na página 461 tem um exercício, que é exatamente do que a gente estava falando. Uma volta inteira 360, então metade. Qual que é a metade de 360? E assim vai. Nesse caso aqui, eu vou dar uma dica, aí você pausa para fazer, beleza? Qual que é a dica? Repara aqui, ó, vamos ler o exercício primeiro. Os ponteiros de um relógio estão sempre realizando giros. Determine a medida em grau do giro realizado pelo ponteiro dos minutos, em cada situação proposta. Para você visualizar melhor, desenhamos somente o ponteiro dos minutos, para que a parte dos minutos, que parte sempre da posição 12, indicado pela linha tracejada. Então ele sempre parte daqui, depois de 15 minutos, ó, o ponteiro saiu daqui e foi para cá. Quantos graus tem aqui? Então, ó, depois de meia hora, deixa eu dar um mini zoom aqui, a menos. Então, ó, depois de meia hora, depois de 30 minutos. E depois de 45 minutos. E depois de 5 minutos. Então, ó, a dica, hein? Qual que é a dica? Quantas horas a gente tem aqui no relógio? São 12, certo? Então, ó, repara que são 12 espacinhos. E agora, o que você pode fazer? Pausa o vídeo. Ó, a Júlia vai ficar aqui para você pausar. Pausa o vídeo. Tenta fazer. Beleza? Já tentou fazer? Então, ó. Vamos no primeiro. Vamos começar do último? Vamos começar do último, ó, que o último é maior legal. Pessoal, repara aqui uma coisa. Uma volta inteira, a gente já vai cansar de escutar isso. Ó. Tem 360 minutos. Ou graus. Certo? Então, ó, quantos espacinhos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços. Vamos dividir 360 por 12? Para saber quanto que tem cada espacinho desse. Então, dividindo, ó, 36 dividido por 12 dá 3. Baixa o zero. Baixa o zero, põe o zero aqui também. Então, cada espacinho tem 30 graus. Então, ó, aqui andou só um espacinho em 5 minutos. Quer dizer o quê? Quer dizer, então, que ele fez 30 graus. Beleza? Vamos mudar de cor, ó. Cada um a gente vai fazer de uma cor. 15 minutos, ó. Andou 1, 2, 3 espacinhos. Então, quanto que tem aqui? Tem 3 vezes 30. E quanto que é 3 vezes 30? 90. Então, aqui andou 90 graus. Na letra B, ó. Quantos espaços? Ele andou metade, ó. Nem preciso ficar fazendo vezes 6. E aqui vai ter 6 espaços. Qual que é a metade de 360? 180 graus. Beleza? E esse último aqui, ó. Quantos que ele andou? Ó, ele andou daqui e veio parar aqui, ó. Então, 9. Então, ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele andou 9 vezes esses espacinhos aqui, ó. De 30 em 30. Fazendo a conta, 9 vezes 3, 27. Aí acaba em 0. Então, ele andou 270 graus nesse daí. Qualquer dúvida, pessoal, deixa o comentário, tá bom? Vou apagar. Bora continuar aqui, ó. Esse exercício é muito legal. Só que esse exercício eu vou lendo da minha apostila, tá? Porque eu não vou conseguir ficar subindo e descendo as instruções. Acompanhe aí da sua também. E, melhor ainda, tenta fazer a sua. Ó, antes de assistir. Só lembrando aqui algumas coisas. Para cima é norte, para baixo é sul, para esquerda é oeste, para direita é leste. Tá? Lembra disso daí? Pausa, dá uma lida, tenta fazer. Pausa aí por enquanto que você está olhando o spinner da Mulher Maravilha. Pronto. Vamos ver se acertou. O quadriculado a seguir representa uma quadra plana, em que são realizados os testes com os robôs de controle remoto, produzidos por uma empresa de brinquedos. Considere que o lado de cada quadrado mede 1 metro. Então, ó, pessoal, isso daqui, para falar a verdade, ele é tipo o exercício que vocês fizeram de robótica, lá no laboratório, no Tech Lab. Vamos lá, ó. Durante os testes,
dois robôs realizaram uma série de movimentos até se encontrarem em um ponto da quadra. Partindo do ponto A, o primeiro robô moveu-se 5 metros em linha reta para o norte. Então, ó, o robô A vai ser em verde, tá? Então, o que ele fez? Ele andou 5 metros em linha reta para o norte. Ó, o norte está para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tá horrível, eu sei. Fez um giro de 90 graus para a direita. 90 graus para a direita é igualzinho você tinha que fazer lá com o robô mesmo. Ó. Tá quase parecendo o que tinha que fazer com o robô lá no TechLab. Então, para a direita, ó, é para cá, 90 graus. Né, ó, 90 sempre vai formar um L bonitinho. E depois que ele andou 90, ele andou 2 metros. Ó. Certo? Em seguida, girou 135 graus para a esquerda. Então, ó, repara aqui uma coisa, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, um ponto aqui. Que ele tá aqui. Se ele andasse assim, era 90 graus. Certo? 90 graus é o ângulo bonitinho que a gente já viu, que ele é muito importante. Quanto que é metade de 90? Dividindo, até pelo jogo de futebol. 90 dividido por 2 dá 45, certo? Então, ó, pega 45 e coloca aqui. E agora, eu vou apagar aqui, ó. Deixa eu diminuir a borracha. Ó. O que aconteceu com esse ângulo aqui? Esse ângulo, ele tinha 90 e colocou mais metade de 90. Metade de 90 é 45. Esse ângulo de 135, ele é um ângulo super importante, pessoal. A gente vai ver muito dele, tá? Então, o que é 135? É 90 mais 45. Guarda essa informação que você vai ter que fazer com esse quadro mais pra frente, tá bom? Então, ó, 145 ele vai sair pra cá, ó. Na metade desse quadradinho aqui. Se fosse reto, era 90. Mais metade, mais 45, dá 135, ó. Então, ele foi andando aqui até encontrar o outro. Beleza? Agora vamos fazer o outro. Fazer o outro em rosa. Roxo. Sei lá que cor que é essa. Rosa. B. Partindo do ponto B, o segundo robô deslocou-se 5 metros em linha reta para leste. Leste é direita, ó. Então 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Faz com régua, hein, gente? Faz bonitinho. Não fica que nem o professor, não. Girou 90 graus para a esquerda, ou seja, ele está aqui. Aí ele vira para a esquerda. Ele vai subir, então. E moveu-se mais 4 metros em linha reta. Então, 4 metros, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Finalmente, realizou um giro de 45 graus para a direita. Então, ó. Se ele virasse para cá, era 90, certo? Só que ele andou 45, que é metade. Então, vai sair para cá. Deixa eu apagar essa outra, que eu usei só para guiar a gente. Então, ele vai andar para cá, ó. Olha onde eles se encontraram, então. Eles se encontraram aqui. Beleza? E bom, aqui era para... Esse exercício era para fazer isso mesmo, para ficar falando entre 45 e 90, tá? Virar para a direita, virar para a esquerda. Coisa que, assim, eu vou achar que vocês já entendem disso, porque é igualzinho o exercício, o robozinho lá da robótica que vocês fizeram, tá? Do TechLab. E, pessoal, ó, vou apagar essa parte, tá? Pra gente continuar discutindo. Fechar aqui. Você fala, professor, não apaga que eu tava vendo o negócio. Eu volto o vídeo um pouquinho. Ó. Quando a gente vai falar em ângulos, né, vamos analisar um pouquinho os ângulos. Aqui tá falando sobre algo que acontece, não sei se já aconteceu com vocês. Vocês já foram no cinema e ficaram na primeira poltrona? A primeira poltrona, ó, conforme você vai subindo, você vai assistindo... Ó, olha pra mim, finge que vocês são... Aí a tela é o cinema, ó. Se eu tô lá longe e tal, eu tô olhando a tela da mesma linha dela. Então fica
olhando legal e tal. Conforme a pessoa vai se aproximando e vai descendo, a cabeça vai inclinando, ó. Eu nem sei se eu tô aparecendo mais no vídeo. Mas isso daqui vai fazendo a nossa cabeça ficar assim. Então, antigamente, por incrível que pareça, era até pior, as primeiras fileiras. Então tem até uma legislação que tem que seguir e tal. E tá tudo escrito aqui, ó. Tá? O que tá comentando aqui é tudo a norma mesmo, técnica, é tudo real. Dá uma lidinha aí, que é bem legal, tá? Esse texto. É um texto como a gente fala bastante sobre como a gente gosta de cinema. Então é bem bacana, assim, bem legal, vocês darem uma lidinha nele. E aqui, ó, fala sobre o ângulo. Posição inicial, posição final. O ângulo todo que a gente está falando nessa imagem tem esse tamanho que está aqui em azul. Se ele fosse sendo feito aos poucos, ó, ele ia abrindo aos poucos. Ó. Beleza? Esse ângulo que está aqui, ó, ele tem uma medida, ele mede 50 graus. Uma coisa super importante, pessoal. Esse pontinho aqui, ó, que liga as duas retas no ângulo, ele chama vértice. Tá? A gente então vai falar de vértice, vai falar o quê? Vai falar que é esse pontinho. As retas, como chama? Chama lado, lado do ângulo. E dentro dele a gente indica a medida do ângulo, tá bom? Então aqui, ó, para o menino conseguir enxergar a tela inteira, quanto mais ou menos ele tem que enxergar? Quantos graus, mais ou menos, para enxergar tudo aqui na tela? Vamos ler, né, o enunciado. O esquema a seguir representa um espectador sentado na lateral de uma sala de cinema, com a cabeça posicionada para enxergar o meio da tela. Meio da tela, hein? Com a régua, desenhe o giro realizado pela cabeça desse espectador, a partir da posição natural, indicando a medida máxima que ele pode ter, de acordo com a norma para a oscilação horizontal da cabeça. Então, ó, vamos desenhar aqui até com a mão, vamos até usar aqui esse mesmo que tem na apostila. Ó, ele enxerga aqui, ó. Certo? Para ele enxergar metade da tela, esse daqui vai ser o ângulo. Quanto que é esse ângulo? Quando a gente medir, depois quando vocês aprenderem a usar o transferidor rapidinho, é certinho e tal, esse ângulo aqui ele vai ter que ter mais ou menos 30 graus, tá? Norma mesmo não pode ter mais de 30, mas como a gente está fazendo com régua, a mão ali, a mão, então é capaz até de dar um pouquinho mais de 30, tá? Se for muito mais de 30, tá errado, alguma coisa tá errada. Então esse pedacinho aqui de ângulo, ó, 30 graus, tá bom? Pessoal, e ó, toda vez que a gente tem um ângulo menor de 90, ele tem um nome. Ele é chamado de ângulo agudo. Então, ó, a gente já viu que esse ângulo chama reto, porque ele tem 90. Ó, se ele fica mais fechado que o L, ele é chamado de agudo, tá bom? Então, ó, não importa se ele tá assim ou se ele tá assim, ó. Repara, ele tá mais fechado que um L. Então é 90 graus, tá bom? E assim, ó, assim tá com mais. A gente tá observando aqui a parte verde. Tá, aí, ó, esse daqui é agudo, esse não. Esse não. Esse ó, tem menos de 90. E esse daqui? Eu não vou conseguir fazer um de 90 certinho, droga. Só aqui assim. E esse daqui? Esse daqui é chamado de agudo? Não. Esse é o único que a gente já tinha até comentado o nome. De 90 graus, ó. Ele é reto, tá bom? Lembrem disso. Quando ele tem mais de 90, ó. Ele é chamado de obtuso. Guarda esse nome também, tá? Que a gente vai usar. E aqui uma representação, ó. Esse pontilhado aqui é o de 90. Se tem 90, reto. Se tem menos de 90, agudo. Se tem mais de 90 e menos que 180, isso é importante também. Esse daqui não, ó. Esse daqui tem mais. Então, chega até aqui, ó. Ele é chamado de obtuso, tá bom? Nomezinhos pra gente aprender. A gente vai usar bastante. Tem outros dois ângulos bem legais. O ângulo raso. Quem que é o ângulo raso? O ângulo raso, ó, ele tem meia volta. Ele tem 180 graus. A gente chama ele do quê? Raso. E se ele tá todo fechado aqui, ó?
tem um ângulo aqui? Há controvérsias. Né? Mas a gente pode falar 0 graus, por exemplo. E o nome dele é nulo, tá bom? Então aqui os desenhos com compasso foi o que eu comentei com vocês. De acordo com o que eu falei aí, dá uma pausa aí e escreve. O que é um ângulo raso? Qual que é a medida do ângulo raso? Qual que é a medida do ângulo nulo? E aquele primeiro ângulo que a gente desenhou, do menino olhando para a tela, ele é reto, ele é agudo ou ele é obtuso? Pausa e tenta fazer. Tá bom? Então, ó, agora que vocês já pausaram, o ângulo raso quantos graus tem? Eu vou fazer com o mouse e não vai ficar bonitinho minha letra, tá? Mas aqui vai lá. Ó. Tô fazendo com o mouse não fica tão legal. O ângulo raso tem 180 graus. E o nulo? O nulo não tem grau nenhum, ele é 0. E do primeiro ângulo, ó, vamos lá dar uma olhada. Repara aqui, ó, ele tem menos de 90. Quem tem menos de 90 é agudo. Gente, escrever com mouse é horrível. E a luzinha aqui não pega tão legal. Tá, então ele é agudo. Pessoal, a página 469 a gente não vai fazer agora, tá? É usando esquadro. Eu vou deixar um link depois para vocês usarem esquadros. Não é difícil, mas é que eu gostaria muito de estar com o meu esquadro. Eu deixei todas as minhas réguas na minha escola, tá? Então, depois, se eu conseguir pegar também, eu faço um outro vídeo explicando só essas páginas, tá? Então essa daqui, ó, página 466, ela vai ficar então mais para frente, tá bom? Esses exercícios aqui, ó, tenta fazer o exercício 2. Vocês já sabem as informações. Tá? Por exemplo, quando a gente tem meia volta, ó, enxerga aqui uma coisa, vou dar uma dica, hein? Enxerga aqui, ó. Isso é uma meia volta que eu desenho em vermelho. Meia volta tem quantos graus mesmo? 180, certo? Aqui, ó, esse em vermelho, repara que é a soma desses dois. Quanto que vai dar então? E esse daqui, ó, repara aqui, ó, meia volta, de novo, meia volta 180. Esse quadradinho aqui, ele tem uma marcação, quanto que ele vale? Mesma coisa aqui. Tenta fazer aí, bora lá. Vou dar uma pausa aqui, faça. Beleza, pessoal? Pensou? Acho que eu vou aprender a escrever com a luzinha. Por enquanto que eu pausei aqui também, Vamos então pensar no primeiro aqui, ó. Tudo dá 180, não dá? Olha só quantos graus já tem aqui. Já tem 45, certo? Falta quanto para 180? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma continha de menos. Então, não deu certo. Agora o mouse não quer ir. Então vai com a luzinha mesmo. Então, ó, 180 graus. Tira 45. Finge que aqui tá 45, tá? É que nem eu falei, com a luzinha é ruim de escrever aqui. Então tira 45 de 180. Quanto que vai dar? Ó, o 8 empresta. Fica 7. 10 menos 5. 5. 7 menos 4. 3. E o 1 sobrou. Lembra que eu já falei desse ângulo para vocês, que ele é importante? Nossa, eu consegui fazer algo que eu não tenho a menor ideia do que eu fiz ali, ó. Então essa parte aqui, ó. Deu quanto? Deu 135. Olha, eu consigo selecionar sem querer, assim. Vamos pro B. O B, esse daqui tá mais fácil, hein? Ó, repara aqui. Se aqui tem 90, falta quanto para 180? 90 é a metade de 180. Então aqui, ó. Falta 90 também. Beleza? 90 mais 90, 180. Ou então faz a continha de menos. 180 menos 90. Esse outro aqui, o letra C. Letra C também tá legal, ó. Repara que essa parte vermelha é a soma dos dois.
Então, somando 40 mais 20 dá 60 graus. Eu acho que eu peguei o jeito de escrever aqui com a caneta. E nesse último, ó, repara aqui, ó, o quadradinho, quer dizer que tudo tem 90. E aqui já tem 25. Então, 90 menos 25. O 9 empresta. 10 menos 5, 5. 8 menos 2, 6. Então, esse daqui tem 65 graus. Beleza? Então, esses exercícios, tomara que vocês tenham acertado todos. Qualquer coisa, da página 467. Qualquer coisa, pausa. Qualquer outra dúvida, pergunta. E, pessoal, essa página aqui, ó, 468, a 469 e a 470, precisa de um transferidor. O que é o transferidor? Essa réguinha redonda. Gostaria muito de explicar para vocês certinho. Então, eu preciso muito do meu transferidor para conseguir explicar para vocês. Essas páginas eu também vou deixar mais para frente, tá? Para vocês depois, para a gente depois conversar juntos sobre essas páginas. E aqui, ó, vou dar uma pausa também para o vídeo não ficar muito gigante. Continuo daqui a pouco em outro vídeo.